Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos dar início à nossa aula desta segunda-feira, dia 30 de novembro, onde a gente vai fazer a leitura dos temas, né? Máscara, adereços, indumentárias e transfiguração, né? Então, essas indumentárias, máscaras e adereços, eles são elementos recorrentes em diversas manifestações culturais, né? Ritos e tradições, sendo parte fundamental dos processos de transfiguração. Agora você vai se aproximar de algumas particularidades desses elementos materiais, né? Que são as máscaras, as indumentárias e adereços, né? De seu potencial de transfiguração e diálogo com o mundo imaterial. Então, esses elementos, alunos, eles permitem ao seu usuário brincar de ser outras figuras, né? Outras pessoas, né? Digamos assim. Então, muitas vezes, esses elementos não são considerados meros objetos, mas sim, né, parte viva de elementos imateriais de uma cultura, certo? Então, o mascaramento, ele é um processo que pode acontecer tanto por meio da utilização de máscara, como pela composição completa de uma figura, né, de trajes, de maquiagens, adereços e também outras formas, certo? Como o caso da Katakali, né? Que é uma máscara que ela possui uma tradição, né? A princípio nós poderíamos pensar sobre ela, né? Tipo assim, tudo aquilo que cobre o rosto, né? E o corpo de quem está usando, certo? Esse tipo de maquiagem. Mas esses elementos materiais, ao invés de esconder, exibe cada vez mais o corpo e o seu portador. Então, tudo isso acontece porque, se ao se mascarar, uma pessoa pode experimentar ou estar no lugar de outro ser vivo, né? De outra pessoa ou de outro elemento, digamos assim. Espírito, né? A figura mitológica. Um elemento que foi citado como exemplo, né, de outro espírito, de uma figura mitológica, né, e assim acessar vivências e conhecimentos diferentes daquelas do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Portanto, o mascaramento, ele permite uma ampliação de nossos sentimentos, né, de nossos sentidos, né. Quem se transfigura em outro ser passa e pode também, né, dizer e fazer coisas que não poderiam ou faria se estivesse com o rosto e o seu corpo, né, exposto. Então, esses elementos, aluno, eles também permitem uma inversão na lógica do nosso dia a dia, né? Qualquer um pode usar uma máscara, né? Pode usar um traje, adereços masculinos ou femininos, certo? Aqui dentro desse contexto, tá bom? Que a gente está se referindo. Então, para ser expressivo e estabelecer pontes com o mundo imaterial, a máscara também ela obriga que o corpo do atuante, né, do artista, se modifique para se ajustar a ela. É importante lembrar que o jogo de máscara envolve um estilo de movimento e a expressão mais intenso do que aqueles os quais lidamos em nosso dia a dia. Então, os atuantes mascarados, eles continuam mais vezes sem palavras, né? Então eles vão utilizando só o quê? Só gestos, né? Só aquela máscara que eles utilizam é quem está refletindo tudo que eles querem repassar. É por meio da mímica e do gesto que o atuante pode criar todo um campo de palavras que acontece mesmo no silêncio, né? Então, como eles não falam, né? Eles utilizam essas máscaras para estar repassando os sentimentos. Então, o que é que eles utilizam? A mímica, através de gestos, né? Para estar atuando. Então, existe máscara que ocupam o corpo todo dos intérpretes e há máscaras menos minimalistas, né? Digamos assim, só o rosto, né? Que eles faz aquela máscara para estar repassando para o público que eles querem, né? Fazer uma crítica ou querem fazer uma menção a
alguma mitologia, né? Figura mitológica, algum espírito, né? Como foi falado aqui no nosso textinho, certo? Então, alguns tipos de teatro, como o Katakali, eles utilizam a maquiagem como elemento do ritual, né? Não apenas por embelezamento. Uma das funções da maquiagem é codificar as expressões do rosto, ou seja, fazer com que a face do atuante se assemelhem a alguma coisa, né? Ela também serve para acentuar algumas das expressões, de suas expressões. Então, eles utilizam, né, essa máscara não é como a gente utiliza atualmente, né? Como, digamos assim, embelezamento para ficar mais belo, né? É uma máscara como se fosse uma maquiagem, né? Para estar representando aquilo que eles querem repassar. O butô foi criado no Japão, né? Por Tatsumi Hijikata. Então, o marco inicial desse movimento foi apresentado na dança Kinjiki, né? Cores proibidas em traduções livres, né? O significado, certo? Então, os dois dançarinos, eles trabalhavam juntos há muito tempo, porém seus trabalhos eram diferentes entre si e com suas particularidades, né? Então, esses artistas, eles foram quem definiram o fundamento do butô, como um tipo específico de dança, por meio de suas criações e reflexões, né? De oficinas e também de treinos. Então, a dança do butô, né, o bailarino desenvolveu a habilidade de ampliar sua capacidade de percepção, né? Como você pode ver bem aí nessa segunda imagem, aqui no nosso slide, tornando-se capaz de entrar em contato com forças e saberes que lhes permitiam metamorfosear-se em outro ser humano, animais e plantas, né? E objetos inanimados. Então, o dançarino do butô, ele segue o movimento da vida, né? Segundo a filosofia oriental. Um dos elementos da natureza e seus fluxos também fizeram parte desse desenvolvimento do butô, né? Dessa dança, esse tipo de dança, né? Então, essa dança tem seus fundamentos no entendimento de mundo do povo japonês, né? Então, ela é uma dança originada lá da cultura japonesa, né? Um conjunto de filosofia, de medicina, de tradições e religião unidas nas práticas da vida cotidiana lá dos japoneses. Então, essa filosofia ela é conhecida sobre a natureza, né, que acontece em relação direta com ela, na vivência dos seus ciclos e fenômenos, na vida e na morte, fazem parte desse fluxo, né, e, portanto, são princípios dessa dança, certo? Então, para o artista, a força criada e a sabedoria vinha dos mortos, né? E a dança era a busca pela própria vida. Então, o corpo, ele era a conexão entre a alma e o universo. O mundo nascia quando o dançarino encontrava o silêncio ou o vazio, né? Termo difícil termo difícil de traduzir, né, pela gente aqui, que não é no meio artístico, pois é originalmente um ideograma, né, um símbolo que no Zen budista tem mais de um significado, né, tem muitas significações. Então, a dança do Kazou Ono e suas falas em escrita, assim como os ideogramas, abraçam eles abraçam muitos sentidos sem apontar para o significado determinado. Eles não têm assim um significado em si, certo? Assim como os exercícios da escrita aleatória das palavras, né? O espetáculo do Budô pode provocar diversas sensações e reflexões que nem sempre se conectam entre si do modo como estamos acostumados, certo? Então, as imagens da cena transformam-se, fazendo com que o espectador se envolva com uma percepção
de tempo e de fluxo de pensamentos diferentes do que será acostumado em seu cotidiano. Então, eles faziam, né, um ritual, é como se fosse um ritual nesse espetáculo envolvendo as pessoas que já tinham morrido, né? E quanto mais silêncio, mais o espetáculo ia dando procedimento, certo, alunos? É uma dança que foi desenvolvida, né, em outra cultura, na cultura japonesa, bem diferente da nossa, mas que era muito importante, né, para eles, porque carregavam esses aspectos culturais, né, lá dentro do país deles, né, dentro da cultura japonesa. Então, alunos, vocês continuem aqui a leitura, né, e respondam as atividades que eu vou postar aqui no grupo, certo? Bons estudos!